Atos capítulo 1, verso 3 a 11, nós vamos ler. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Jesus havia sido morto na cruz, ele ressuscitou o terceiro dia e agora ele está aparecendo para as pessoas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual vos falei. Verso 5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você pode dizer mais comigo: serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você pode dizer bem alto: receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tendo dito isso, conecte-se agora. Foi Jesus elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos enquanto ele subia ao céu. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, são dois anjos aqui, que disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Você pode dizer comigo: esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. O tema da minha mensagem hoje é a preparação. A preparação. Feche seus olhos, vamos orar para que o poder do Espírito Santo enche nossas vidas com a palavra dele hoje. Santo Espírito, nós queremos agora nos conectar mente e coração contigo. Eu oro que o fluir da tua palavra possa vir sobre nós agora. Eu oro, Deus, que a unção do teu Espírito possa nos conduzir hoje à noite ao lugar onde o Senhor quer nos conduzir. Eu oro, Espírito Santo, faz aquilo que apenas tu podes fazer, que não seja a eloquência humana, o conhecimento ou convencimento humano, mas seja a tua palavra, que é viva e eficaz, sendo dimensionada em nossas vidas, para levar a gente ao lugar onde o Senhor quer. Eu oro, Espírito Santo, aumente a sua presença aqui, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Me dá de presente a sua atenção e olha para mim. Querido, eu tenho pouco tempo para compartilhar contigo hoje essa palavra. Na verdade, essa palavra, ela começa hoje, mas ela termina só amanhã, no culto de avivamento que nós vamos ter aqui. E eu já aviso, gente, que essa palavra, ela vai cortar da nossa vida agora aqui. Essa palavra que eu vou compartilhar agora, ela vai nos desafiar. E a propósito, a palavra de Deus, ela é como uma espada. A Bíblia fala que ela é tão cortante, que ela divide alma de espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir intentos e pensamentos do coração. Isso significa que quando a palavra de Deus começa a ser ministrada em nossas vidas, ela entra num lugar muito profundo em nós. E eu não tenho, gente, todo o tempo que eu gostaria para compartilhar contigo hoje, mas o que eu quero compartilhar contigo, Deus falou a mim essa semana, e isso vai alugar um triplex na tua cabeça, eu te prometo. Isso vai desafiar e levar você a um mover de quebrantamento em Deus. Eu creio que o Espírito Santo vai nos despertar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. Quem pode dizer um amém? Amém. Vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler, em Atos capítulo 1, verso 3, nos fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Você pode dizer comigo: a segunda vinda de Cristo. A propósito, no Novo Testamento nós temos aproximadamente 318 menções tratando do assunto, ou falando diretamente da segunda vinda de Cristo, o dia que Jesus virá. Esse texto de Atos capítulo 1 nos fala a respeito do retorno de Jesus. Nós acabamos de ler que os discípulos estavam reunidos à volta de Jesus, e Jesus, ele foi elevado aos céus, ele está nas nuvens, os discípulos estão com os olhos fixos em Jesus. A minha versão da Bíblia é: todo mundo está olhando com cara de neném cagado. Você imagina Jesus levitando e sumindo. Os próprios discípulos haviam falado: Jesus, não vá,
mas Jesus falou: é melhor que eu vá, porque se eu não for, não vem o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Então ele virá, Deus Pai virá o Consolador. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do céu. E Jesus então é levado aos céus. Quando eles estão olhando, dois anjos, aqui a expressão diz, dois homens vestidos de branco, eles não conseguem mencionar o que é isso, então é glória que sai desses anjos. Eles falam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E a palavra que os anjos declaram: este mesmo Jesus que vocês viram sendo elevado aos céus, ele voltará. Amém. Zacarias capítulo 14 nos fala que da mesma maneira e no mesmo lugar onde Jesus foi levado, Jesus voltará. No Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus foi levado aos céus, nesse lugar também ele voltará. Amém. A nossa fé está firmada em Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, morrido pelos nossos pecados para nos salvar. Amém. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. Nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Essa é a convicção da nossa fé. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ou seja, é a primeira vinda de Cristo aqui nesse mundo. Ele vem, ele toma a cruz por amor a nós, ele morre pelos seus pecados, mas a palavra de Deus fala que ao terceiro dia a morte não conseguiu detê-lo, e Jesus ele ressuscitou. Amém. Nós acabamos de ler em Atos capítulo 1, que ele aparece por 40 dias, ele aparece para muitas pessoas, dando provas da sua ressurreição. Então a nossa fé está baseada no fato de Cristo ter vindo a esse mundo enviado por Deus Pai. Mas se a nossa fé está baseada na primeira vinda de Cristo, a nossa esperança está focada no dia que Jesus fala que um dia Ele volta. Amém. Isso significa a segunda volta de Cristo. Jesus vem para buscar a sua igreja, Jesus vem para buscar a noiva dele, e esse dia é um dia extraordinário, porque esse dia será um dia de prestação de contas. Esse dia, a palavra de Deus fala que todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Esse grande tribunal, ou seja, o grande trono branco, Apocalipse se refere como um trono de glória. João, ao ver a visão do Apocalipse, ele vê Deus assentado no seu trono. Isaías também teve uma visão desse grande trono branco. Ele fala: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele fala: existem anjos ao redor desse trono. O profeta Ezequiel também vê esse trono. Esse dia será o dia de julgamento, onde todos irão prestar contas da sua vida diante do Senhor. E eu quero construir junto contigo hoje a doutrina a respeito disso, mostrar para você na palavra de Deus. Vamos ler juntos em Mateus capítulo 25, verso 31. Aqui são palavras do próprio Jesus, e ele está falando a respeito desse grande dia, da sua vinda, da sua volta. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em grande glória, você pode dizer comigo: o Filho do Homem vier em grande glória. Isto é, a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, Jesus ele veio como um cordeiro, ele morre como um cordeiro. A segunda vinda, ele vem rugindo como um leão. A palavra de Deus fala que ele vem para julgar as nações da terra. A Bíblia fala que todo olho verá. Jesus fala: com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa ovelhas de bodes. Você pode dizer comigo: ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas para a direita e os bodes à esquerda. Jesus está dizendo: todas as nações da terra estarão perante o meu trono. Deus, o justo juiz, Jesus, vem reinar em glória, e todas as nações da terra estarão perante o Senhor. O fato é que Jesus fala que ele pegaria as ovelhas para um lado e os bodes para o outro. Qual é o sentido disso? Ovelhas são obedientes. Ovelhas ouvem a voz do pastor Jesus e obedecem ele. Jesus está dizendo: todos aqueles que foram obedientes à minha palavra, todos aqueles que viveram a sua vida nos meus caminhos, esses aqui eu estou separando. Para o que, Mateus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Os bodes, bode fala a respeito do quê? De quem é revolto, rebelde. Você já encontrou um bode no campo? Fuja. Ele vai te dar um corridão. Ele não obedece. Jesus está dizendo: os bodes, ou seja, aqueles que não queriam me obedecer, aqueles que não queriam submeter, essa palavra de Deus fala que estão
destinados ao juízo eterno. Daniel capítulo 7, verso 9, eu quero mais um texto ler contigo. Daniel, a propósito, é conhecido como o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Daniel tem muitas revelações, ele fala sobre visões da minha cabeça, mas na verdade são visões que o próprio Deus está dando para ele. Ele fala assim, Daniel 7, 9: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto de fogo, e as rodas do trono estavam cheios de chama. Isso aqui é o trono do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. O Apocalipse refere-se como as suas vestes são brancas como a neve, os seus cabelos são como a lã. Deus está sentado no seu trono para julgar as nações. Ao redor do seu trono existe fogo. Você consegue imaginar sobre isso? Todas as nações da terra estarão perante o Senhor nesse dia de acerto de contas, nesse dia de juízo, nesse dia onde será determinado aqueles que serão salvos e aqueles que não serão. O apóstolo Paulo também fala um pouquinho a respeito disso, em Romanos capítulo 14, no verso número 11 ele diz: porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. É óbvio, um Deus tão poderoso, o seu trono está cheio de fogo, eu acho que não passa nem Wi-Fi. Todo mundo reconhecerá a majestade do Senhor, todos irão se prostrar, reconhecer que apenas Jesus é o Deus. Amém, Pai. Porém a palavra de Deus fala, mas as recompensas são para aqueles que hoje buscam a minha presença. Amém. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho irá se dobrar, mas as recompensas são para aqueles que hoje estão buscando a Deus, para aqueles que hoje estão caminhando com o Senhor, aqueles que hoje decidiram ser ovelhas e obedecer e submeter à vontade do Senhor. Amém. No verso de número 12 o apóstolo Paulo diz, de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Olhe para alguém perto de você e diga, você vai prestar conta de você e não de mim. De você. Mateus, eu posso ir com alguém diante do trono de Deus? Ninguém. Pastor, eu queria que você fosse comigo, estou longe de tu. Chamar minha mãe é uma mulher de oração. Ela estará sozinha, você estará sozinho. O profeta Sofonias acrescenta sobre isso, ele diz, esse grande dia do Senhor está muito perto, vai chegar muito depressa. O dia do Senhor será terrível, até homens fortes e valentes chorarão amargamente. Querido, quando você lê Mateus capítulo 24, que é conhecido como o capítulo do Apocalipse dentro dos evangelhos, são palavras do próprio Jesus, o qual os discípulos estão no Monte das Oliveiras, e eles perguntam, Senhor, quando que acontecerá essas coisas? Quando se dará a sua volta, essa sua vinda? E Jesus começa a falar a respeito de dores de parto, sobre sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo. Querido, eu não vou construir contigo hoje aqui, leia em casa na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, e você ficará com a boca aberta. Todos os sinais o qual Jesus falou que aconteceria, já aconteceram. Então isso significa que a volta de Cristo é iminente a qualquer momento. Se você for um pouco esperto, você olhará o contexto que está o planeta Terra, e você conseguirá sentir, o planeta está gemendo. A volta de Cristo está se aproximando, e Sofonias ele está dizendo, vai chegar muito depressa, e esse dia será terrível para aqueles homens fortes e valentes, chorarão amargamente, porque imagine homens fortes, que confiavam na sua própria riqueza, que confiavam no seu próprio eu. Você sabe que tem homens que se acham como Deus? Estou aqui com o meu poder, com a minha grande casa, a minha grande mansão, e o meu império que eu construí. A palavra de Deus fala que esses homens fortes chorarão amargamente. Querido, dito tudo isso para você, eu não sei quanto a ti, mas se eu estou indo para esse lugar de encontro com o Senhor, se eu estou indo a esse lugar de face a face com Deus, eu vejo a necessidade de preparação. Você pode dizer bem alto comigo, diga preparação. Eu cresci, irmãos, minha vida dentro da igreja. Cara, eu ouvi tantas palavras desde cedo, mas eu recordo comigo que principalmente quando eu era adolescente, eu acredito que era uma intencionalidade da própria parte de Deus em reavivar essa mensagem no coração da igreja. Mas eu me lembro de gente que falava-se muito sobre a volta de Cristo.
A cada 4 mensagens que pregaram na plataforma, pelo menos 2 é falando: Jesus está voltando, se prepare. E a ideia das mensagens não era apenas trazer conotações a respeito da volta de Cristo, mas que houvesse uma preparação na igreja para esse encontro, que houvesse uma preparação na igreja para esse grande dia do Senhor. E eu me lembro, gente, literalmente, com esse negócio no meu coração, esse temor, esse desejo, essa necessidade de preparar a minha vida para a volta de Cristo. Eu me lembro certa vez, eu não sei se pai e mãe na intenção de botar a gente no trilho, mãe dizia: ó, vocês andam no trilho, senão Jesus volta, vocês ficam. Eu falava: ai Jesus, a gente fazer uma coisa errada, pensei: será que volta agora? Não, vamos fazer aqui, dá tempo. Nossa, cabeça infantil. Mas olhando para o próprio ensino de Jesus, querido, eu vejo que em muitas das suas parábolas, Jesus fala a respeito da necessidade de preparação, de uma preparação da nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor. A parábola das 10 virgens que Jesus fala é sobre preparação. As bodas de casamento é sobre preparação. A parábola do servo infiel, do trigo e do joio, é sobre preparação da nossa vida. A necessidade de nós prepararmos o nosso coração para nos encontrarmos com o Senhor. Eu acredito, querido, que existe uma intencionalidade na igreja em trazer uma santificação, uma preparação para esse encontro com o Senhor. Amém. E eu me lembro uma ocasião até engraçada que, ao nós saímos de uma mensagem dessa sobre a volta de Cristo, um amigo nosso, ele falou: rapaziada, quer saber de uma coisa? Jesus está voltando, não está? Nós falamos: tá, pelas evidências, parece que está voltando mesmo. Ele falou: quer saber? Porque vocês nem vamos estudar mais. Eu falei: como? A gente vai fazer essa faculdade aí, rapaz. Aí nós estamos no meio da metade, Jesus volta, perdeu tudo. Aí um outro se empolgou com a história: pois é verdade, não vamos nem trabalhar mais. E aí, rapaz, eu já estava gostando da ideia. A única coisa que nós não abrir a mão é dizer: Maranata, vem Jesus, mas primeiro vamos casar para ter lua de mel. Não volte antes do casamento, Senhor. Deixa nós desfrutar desse avivamento, né, celestial. Antes, espera para voltar. Mas o simples fato, querido, que ainda bem tinha um cristão mais maduro, ele falou: não, moçada, não é assim. Nós temos que estar com a volta de Cristo nos nossos olhos. A propósito, John Wesley dizia: o que você estará fazendo no dia da volta de Cristo? Ele falava: o que eu faço todos os dias, esperando Ele chegar. Mas ele falou: cara, acho que não é essa a maneira certa de esperar a volta de Cristo. Mas existia, querido, olha para mim, um temor santo e um zelo de preparação para a santificação para a volta de Cristo. E o que me preocupa hoje é que muitas igrejas, eu digo muitas, o ensino sobre a volta de Cristo, e principalmente sobre a necessidade de preparação para esse grande dia, tem desaparecido. Temos ouvido um evangelho distorcido da sã doutrina, como o apóstolo Paulo diz, um evangelho antropológico, onde o homem está no centro da história, e Deus é como um coadjuvante para abençoar os homens, enquanto na verdade, nós que devemos servir ao Senhor. Muitos têm pregado, querido, sobre prosperidade, onde te prometem a terra, mas não te ensinam a como ir para o céu. Muitos se têm pregado sobre produtividade, pregam você como crescer na vida, mas não pregam para você como crescer seu amor por Jesus. Muitos têm pregado o evangelho de libertinagem, pregam para você que você pode vir à igreja e Jesus te ama, e isso é uma verdade absoluta, com certeza. O amor de Deus não está pautado nos seus acertos ou nos seus erros, o amor por Ele não muda, mas não significa que você não precisamos responder em santificação ao Senhor. Então está tudo bem você vir à igreja no domingo e fritar na balada no sábado. Um tipo de evangelho, querido, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus declarou sobre nossas vidas. O apóstolo Pedro, que era um dos discípulos mais íntimos de Jesus tinha 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Pedro foi o homem qual Jesus confiou para que fosse o líder da igreja em Jerusalém. Ele tem um pouco a dizer a respeito disso, em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, o clima está um pouco de velório aqui, você ainda não viu nada, vai piorar. Diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Por quê? Porque de repente e inesperado. Você pode dizer comigo, de repente, inesperado, é assim que é um ladrão, não é? Ele fala: os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. Já começou, hoje à noite parece aqui. E a terra e tudo que nela é, será desnudado. Ouça o que está acontecendo, querido. A terra e tudo que nela há, Pedro está dizendo, vai ser desnudado.
os elementos, seja o que? Lua, estrelas, vai ser desfeitos pelo calor. No verso 11 ele fala, visto que tudo será feito assim, isso fala a respeito do que? Do Apocalipse. Ele diz, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Você pode repetir comigo isso bem alto? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha o que ele responde, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isso é a promessa de salvação àqueles que creem em Cristo Jesus. É o lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No verso 14 agora ele diz, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Alguém pode dizer empenhem-se? Fala a respeito de uma diligência para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Querido, o apóstolo Pedro está falando uma coisa para nós. Ele começa a narrar tudo o que vai acontecer, sobre o julgamento, sobre nós estaremos perante o Senhor, o que acontecerá com a terra, e ele faz uma pergunta, visto que tudo acontecerá dessa maneira, que tipo de pessoas nós precisamos ser? Ele diz, vivam de maneira santa, porque o verdadeiro evangelho do Senhor tem a ver, gente, com santificação. Hashtag, ele diz, fica a dica, estejam preparados. Uma das coisas, gente, que eu creio, é que o Espírito Santo, ele quer preparar a igreja dele para esse encontro. Amém, Jesus. Essa preparação é uma preparação de santificação. A figura por toda a Bíblia que nós encontramos nesse encontro na segunda volta de Cristo com a sua igreja, ele vindo buscar a sua igreja, de um casamento, onde Jesus, o noivo, se encontra com a noiva. Isso é uma figura linda. O apóstolo Paulo fala que grande esse mistério, porém a palavra de Deus fala que Deus volta, o noivo volta por uma igreja sem mácula, sem rugas, sem defeitos. Fala a respeito do quê? De uma santificação da igreja. Amém, Pai. Querido, eu quero pregar uma coisa para você, Deus está preparando a sua igreja para a sua volta. Amém, Jesus. Deus está santificando um povo que vai amá-lo de todo o coração. Uma das palavras que sempre me causaram muito temor são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Quando Jesus ele fala sobre esse último dia, esse dia da sua volta, e as palavras de Jesus me causam temor, para não dizer arrepio, porque ele fala que nesse dia muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cara, sabe o que eu consigo ver com essa palavra de Jesus aqui? Que tem muita gente que achava que era salva, e vai chegar no último dia, hashtag vai dar B.O. Vai dizer, não Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que era uma ovelha, aquele que vivia em obediência à minha palavra. Querido, o fato é tão claro, que é tão possível, muitas vezes, nós acharmos que nós estamos bem, nós acharmos que a nossa vida está tudo ok, mas quando nós temos um encontro, de fato, com a presença do Senhor, algo precisa brotar dentro de nós, e esse é um desejo por santificação, por um voltar à presença do Senhor. É necessário preparação da nossa vida, e eu quero nesse momento discorrer nesse caminho da mensagem, como nós podemos preparar a nossa vida para o encontro com Cristo, e aqui isso conecta com a nossa imersão de hoje, porque essa preparação tem a ver com o jejum. Você pode dizer comigo já jejum? Eu quero mostrar para você uma profecia do profeta Joel. A propósito, essa é uma das principais profecias do que aconteceria nos últimos dias. E o profeta Joel, ele profetiza em Joel capítulo 2, verso 12, ele diz assim que, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, vírgula aqui, me dê a sua atenção. Ele fala, converta, porque você pode estar convencido e ainda assim não estar convertido. Tem muitas pessoas que estão convencidas que Jesus é o caminho, mas não de verdade, elas converteram a sua vida para o caminho que se chama Jesus. E
E o caminho que se chama Jesus, só existe um caminho, que Jesus falou, é a porta estreita, é o caminho estreito. Esse caminho muitas vezes é árduo, porque você vai precisar abrir mão de coisas na sua vida, de pecados, você vai precisar abrir mão das suas próprias vontades. Jesus falou, quem quiser me seguir nesse caminho precisa assumir a sua morte para si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. Amém. E isso com jejuns, ouça agora, ele está profetizando, com jejuns, e com choro e com pranto. Conecte, jejum, choro e pranto. Eu vou desvendar já isso agora. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque é possível, por fora você está aparentando algo e por dentro não está acontecendo. Ele fala, não são suas vestes, não é o seu exterior, eu quero que você rasgue o seu coração, que você quebrante o teu interior diante de mim, realmente quem você é. E mais uma vez ele fala, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Deus não é maravilhoso, irmãos, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio sem irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Querido, Deus é maravilhoso. O profeta Joel, ele está profetizando aqui, existe uma necessidade de conversão dos corações, não apenas convencimento, existe uma necessidade de quebrantamento, e ele fala sobre jejum, sobre choro, sobre pranto, e esse é o momento que eu quero conectar com o jejum. Mateus, por que nós vamos jejuar por 21 dias agora? Eu preciso levar você primeiro ao Velho Testamento, para você entender o que o jejum no Velho Testamento se traduzia. Mas o jejum no Velho Testamento ele é uma expressão de tristeza e de quebrantamento. E talvez essa é a razão porque, quando indagam Jesus, por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus falou, enquanto o noivo está presente, eles não vão jejuar. Eles criticam Jesus, eles falam, os fariseus jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam? Por que os seus andam nos rodízios de pizza o dia inteiro? Jesus fala, o noivo está aqui. Agora, quando é que Jesus fala? Quando o noivo será tirado, o noivo é ele mesmo. Nesse dia jejuarão. Sabe o que ele está falando? Quando eu for elevado aos céus, nós acabamos de ler em Atos capítulo 1 aqui, quem está comigo? Quem está comigo? Amém. Quando Jesus for elevado aos céus, isso é, todos estão vendo, até a sua segunda vinda. Veja, até essa segunda vinda. Nesse período, Jesus está dizendo, eles jejuarão. Porque o jejum, querido, na verdade, tem a ver com um lugar que nos leva de quebrantamento diante do Senhor. No Velho Testamento, existia um dia obrigatório, que toda a nação de Deus precisava jejuar. Levítico capítulo 16 nos fala a respeito do dia da expiação. Essa era uma ordem que Deus deu por meio de Moisés, e você não encontra definitivamente a palavra jejum. Você vê um dia que Deus fala, nesse dia da expiação vocês vão afligir, humilhar as vossas almas, vocês vão se quebrantar, diz que vão humilhar, afligir, e a palavra de Deus é, e quem não fizer isso, será eliminado do meu arraial, será eliminado do meio do meu povo. A pergunta que você deve estar fazendo é para mim, Mateus, mas se Moisés não falou que era jejum, como nós sabemos que o dia da expiação tinha a ver com jejum? Porque nós temos duas pistas, tanto no livro de Jeremias como no livro de Atos, há duas referências falando, chamando esse dia de o dia do jejum. Então o dia da expiação era um dia de jejum, e o jejum tem a ver com uma coisa, querido, humilhar a nossa alma, se quebrantar diante de Deus, entrar num lugar de arrependimento para que Deus nos transforme e nos santifique. Amém, Pai. Quando eu e você entramos nesse lugar, gente, de jejum, querido, existe alguma coisa dentro de nós que começa a ser provocada para um quebrantamento. Verdade. Existe uma intencionalidade da parte de Deus que começa a acontecer em nós, quando nós entramos nesse lugar de quebrantamento diante do Senhor. Eu não sei explicar para você isso, mas eu sei o que acontece dentro de mim. Para mim, cara, jejuar um dia, 24 horas na água, já não significa mais. Eu faço isso 2 ou 3 vezes por semana. Agora eu estou pregando para ti, todos os dias que eu prego eu estou em jejum, então já faz fazer daqui a pouco 24 horas que eu não como, está tudo ok. Para mim, cara, precisa pelo menos 3 dias só na água para o meu corpo começar a sentir alguma coisa. É o poder que teu corpo físico tem, você nem acredita. Querido, quando eu passo 3 dias na água, eu começo a ver meu próprio coração, cara. Eu começo a ver coisas em mim que Jesus precisa santificar. Eu começo a ver coisas em mim, cara, que não estão certas. Eu começo a ver raízes de problemas na minha vida, que eu entendo por que está ali. Porque nesse lugar de quebrantamento, ouça, era um lugar de humilhar a sua própria alma. Almas são nossas vontades, nossas emoções.
E Deus está dizendo, quando você entra nesse lugar de humilhação, nesse lugar de quebrantamento, esse é o momento que começa a se gerar um verdadeiro arrependimento que transforma as nossas vidas. Amém. Deus está falando, por meio do jejum, é chamado meu povo ao luto, ao choro, ao pranto, para que haja arrependimento. Arrependimento por ser distanciado do propósito de Deus, para que haja restauração na nossa vida. Só existe através de arrependimento. E o arrependimento muitas vezes é gerado só por um lugar de jejum. Porque poucas coisas a gente mexe com a gente mais que a comida, sim ou não? Sim. Querido, quando eu e você ficamos sem comer, cara, a gente aflige a nossa alma, meu irmão. Mas é nesse lugar que o centro de gravidade do céu começa a puxar você para cima. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam, ou seja, pensam e dirigem a sua vida para o Espírito, se cogitam das coisas do Espírito. Ao nós jejuarmos, existe algo acontecendo. E o jejum, gente, é um chamado para o esvaziamento. Por quê? Porque Deus enche apenas quem se esvazia. Amém. Deus não pode encher aquilo que já está cheio, querido. E se você quer ser cheio da presença do Espírito Santo, você precisa esvaziar a si mesmo. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele fala: convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que Ele me encha e eu me esvazie. Em João capítulo 4, nós cantamos sobre essa história. Existe uma mulher da cidade de Samaria, mais exato da região de Sicar. Nós não sabemos o nome dela, ela tem um apelido como mulher samaritana. Quando ela chega no poço para tirar água, Jesus está lá esperando ela. Quando ela chega, Jesus diz: você pode me dar um pouco de água? Essa mulher fica espantada por duas coisas. Primeiro, porque judeus não comunicavam com os samaritanos. E segundo, naquele contexto, homens não falariam com mulheres. E essa mulher fala: como você, sendo um judeu, pede para mim, samaritano, água? E Jesus responde para ela: se tu soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria água, e eu te daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. Amém. Ela não entende o que Jesus está falando. Sabe que na cabeça dela ela está pensando: uau, eu não quero ficar tendo que caminhar todos os dias até nesse poço, nesse calor. Então, por favor, me dê essa água que eu nunca mais preciso voltar nesse poço de Jacó aqui. Então, sabe o que Jesus faz? Jesus fala para ela: eu vou te dar dessa água então, mas ouça o que você tem que fazer. Vá lá e chame o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido, Jesus. Jesus fala: disseste bem, porque você já teve 5. Esses textos, o Ricardo, que você está do Guarujá, não é seu. Você sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Poucos param para analisar isso. Jesus está dizendo: você precisa se arrepender da vida que você está vivendo, você precisa quebrantar, você precisa mudança da maneira que você está vivendo, e aí você vai beber da verdadeira água que mata a sede. Querido, supostamente, eu não creio que aquela mulher tinha tido 5 casamentos e estava no 6º. Você sabe onde se dava o casamento? No contexto judeu, o casamento no contexto judeu se dava no momento da relação sexual. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Você está vivendo debaixo de moralidade sexual na tua vida. E se você quer ser cheio da minha água, daquilo que você pode ser completa, você precisa arrepender dos seus pecados e aceitar uma nova água que eu tenho para te dar. Querido, nós precisamos entrar em um lugar de quebrantamento, porque nunca existiu uma geração tão mergulhada na imoralidade sexual como a nossa que estamos. Nunca existiu uma geração de homens tão presos à pornografia como que nós estamos. E Jesus está dizendo: se você quer uma água viva, um rio de água viva que é o Espírito Santo, se você quer que isso jorre na sua vida, você precisa deixar os seus pecados através do arrependimento, de quebrantamento, para que eu possa te dar algo novo na sua vida. Amém. Sabe o que essa mulher diz? Ela diz: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Jesus fala: aquele que beber dessa água terá uma fonte para jorrar para a vida eterna. Isso é o Espírito Santo. Amém. Nós nos esvaziamos através dos arrependimentos dos nossos pecados. E eu quero discorrer, gente, sobre o que é arrependimento. Arrependimento significa que você abandona os seus pecados
em quebrantamento por ter ferido o coração de Deus, por ter entristecido a Deus, por ter se desconectado dele. E você entende que para se restaurar esse relacionamento com o Senhor, não há compatibilidade entre Deus e o pecado, e o pecado precisa ser abandonado na nossa vida. Aquela mulher samaritana, ela abandona a maneira que ela estava vivendo. Antes ela estava ali no Tinder, marcando encontros sexuais. Ela diz, agora não dá mais, porque eu preciso decidir na minha vida, se eu quero dessa água que se chama Jesus, que se chama o Espírito Santo, que mata a sede, ou eu quero continuar vivendo a minha vida debaixo dessa imoralidade e promiscuidade sexual. Arrependimento é quando você no seu coração diz, Deus, eu entendo que eu preciso restaurar meu relacionamento com o Senhor, quebrantar o meu coração e deixar. É uma tristeza que Deus opera para que haja mudança de vida. Hebreus capítulo 6 nos fala a respeito dos fundamentos da fé, as coisas principais que existem na fé, e fala a respeito do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Mas perceba, querido, que a principal rudimento da fé começa com o arrependimento de obras mortas. E isso fala, sabe do que, gente? A porta do reino de Deus é um lugar de arrependimento. A mensagem do Evangelho sempre exigiu com que as pessoas se adequem a Cristo e ao Evangelho. Mas hoje, cara, a mensagem está sendo pregada com que Cristo e o Evangelho se adequem às pessoas. Querido, a conversa cada vez mais você pode vir à igreja, você não precisa mudar nada. Querido, isso nunca foi, nunca será o verdadeiro Evangelho e essa doutrina do Senhor. Existe uma necessidade de preparação da nossa vida para o Senhor. É verdade que Deus é abençoador, é verdade que Deus é galardador daqueles que o buscam, mas muito mais se importando, querido, com como nós vamos nos dar bem aqui nessa vida. Existe uma preocupação de Deus sobre a nossa eternidade. Dentro do meu coração, eu decidi, cara, que comigo, antes mesmo de essa igreja se formar, que aqui nessa plataforma nós pregaríamos sempre a verdade da palavra de Deus, custe o que custar. Amém. Nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu me lembro o dia que Jesus falou comigo e isso me surpreendeu. Sem falar para a igreja, eu havia montado uma série de 4 mensagens empolgantes, aquele tipo de mensagem que você sai flutuando daqui dizendo, vamos nós, vai dar certo, vamos vencer o mundo, é nós. E quando eu estava para entrar na plataforma aqui para pregar, eu fui ao banheiro fazer o número 1. E quando eu estou fazendo o número 1, Jesus falou comigo, ele falou, tá top a tua série aí, né? E eu falei, tá, hein, Jesus? Está bombando. Jesus falou para mim, se você pregar apenas esse tipo de mensagem, você manda todo mundo para o inferno, Mateus. Cara, eu fiquei desconcertado, porque tem se tirado a cruz do Evangelho. O Evangelho do Senhor é uma chamada ao quebrantamento, ao arrependimento, à mudança de vida. Amém, Pai. Algum dia desses, um falou comigo, Mateus, mas não pode negar que a igreja está crescendo mais do que nunca, a igreja brasileira nunca foi tão grande. Eu falei, é verdade, mas talvez, nas palavras de um pastor amigo meu, nunca nós tivemos no Brasil uma igreja tão grande em número, mas tão vazia ao mesmo tempo. Verdade. Tão vazio do Espírito Santo, tão vazio da palavra de Deus, tão vazio de discernimento do que é certo e do que é errado. Namorados vivendo como se fossem casados. Nunca tivemos uma igreja tão imatura com o Senhor. Temos capacidade de viver, passar horas na rede social, mas dificuldade de abrir a palavra para ler um versículo. Cara, eu me lembro quando eu li um livro que bugou a minha cabeça, mexeu comigo. Esse livro se chamava O Homem do Céu. Talvez alguns irmãos já leram esse livro, de um homem chinês, parecido com o seu Roberto.
Mas esse homem ele foi preso, jogado na cadeia por estar pregando sobre Cristo, e deixaram ele mais de 40 dias sem comer lá naquela cadeia. Milagrosamente ele falava: eu orava e a presença do Espírito Santo alimentava a minha vida. Amém, Pai. Porque Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Quando ele saiu de lá, cara, ele precisava evangelizar. O coração dele: cara, eu preciso pregar sobre Jesus. No regime comunista, daquele jeito, cara, você não pode andar com uma Bíblia e evangelizar pessoas. Sabe o que esse cara fez, meu irmão? Ele decorou o evangelho inteiro de Mateus, palavra por palavra, para que ele pudesse caminhar na rua e ele fosse ele mesmo a Bíblia e pregasse para as pessoas. Amém, Pai. Querido, quando eu vejo um nível de fé desse, um nível de fome desse, um nível de dedicação desse ao Senhor, nós temos a palavra de Deus livre na nossa vida, e às vezes nós não estamos nem lendo. Nunca tivemos na história uma geração de cristãos tão parecidos com não cristãos. A minha pergunta é: qual é a diferença da sua vida e dos ímpios que ainda não conhecem o Senhor? Quando eu vejo cristão falando palavrão do mesmo jeito que gente que não é cristão fala. A palavra de Deus fala que uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Quando eu vejo muitos mentindo, falando mal de outras pessoas, qual é a diferença? Querido, existe um momento que nós vamos estar perante o Senhor e nós precisamos preparar a nossa vida. O livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18, Jesus está falando para a igreja de Tiatira uma mensagem direta. Ele fala algo muito forte. Ele diz: a igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira, ele escreve. E isso é um momento que me dá temor, porque ao anjo da igreja, ele está falando ao líder, ao pastor. E um dos caos que eu tenho na minha vida comigo mesmo é que eu vou prestar conta um dia a Deus pela tua vida. Esse tempo eu falei com Deus: Deus, aquele ali não tem nada a ver, ele que se estrepe. Sabe por que Deus fala? Essas palavras são do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Cara, eu vejo duas figuras aqui. Ele fala o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés como de bronze reluzente. Sempre na Bíblia, eu não tenho tempo para construir contigo hoje, que fala a respeito de bronze, está falando a respeito de julgamento. Olhos como chama de fogo, tem a ver, gente, com fogo, ele tem capacidade de penetrar. O meu entendimento que está dizendo Jesus, o Filho de Deus, aquele que tudo vê e aquele que tudo julga. Querido, todos nós, os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo fala para retribuir a cada um segundo as suas obras. Existe uma necessidade de preparação na nossa vida. Sexta-feira, cara, Deus me surpreendeu. Eu vim a semana inteira orando, pedindo para que essa imersão fosse abençoada pelo Senhor, que Deus fizesse algo, mas eu não estava esperando, porque sexta-feira, no final da tarde, eu tive uma crise de choro, cara, de quebrantamento. Amém. Como poucas vezes eu tive na minha vida diante do Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: existe uma tristeza que não conduz à morte, mas conduz a uma qualidade de arrependimento que gera vida. E Jesus falava ao meu coração: Mateus, a minha igreja precisa voltar a um lugar de arrependimento e santificação. Amém, Pai. Porque o caos, cara, é que se Jesus voltasse hoje, talvez a metade da igreja brasileira iria para o inferno, achando que seria salva. Eu ainda estou entendendo o que Deus está falando comigo, mas, cara, eu consigo entender uma chamada de Deus a um lugar de quebrantamento. E quando nós entramos nesse lugar, onde nós dizemos: Jesus, faz em mim aquilo que o Senhor quer, transforma em mim aquilo que o Senhor ainda precisa transformar, santifica a minha vida, purifica a minha vida, tome o controle, seja o meu Senhor. Amém, Pai.
Jesus falou: será como nos dias de Noé. A minha volta será como nos dias de Noé. Casavam-se, comiam e bebiam e festejavam. Não tem nenhum problema, eu acho, com essas três coisas. Casar é bom. Digam glória a Deus. Quem não está casado, diga que eu consigo, em nome de Jesus. Fala sobre comer e beber. Comer e beber é ótimo, sim ou não? Sim. Eu amo um churrasco, bro. Eu amo uma pizza. Mas eu não amo mais do que Jesus isso. Amém. Sabe o que fala? Será como nos dias de Noé, a volta de Cristo. Ou seja, casavam, comiam, bebiam, estavam se alegrando, todas coisas lícitas, mas fala, sabe o que? Estavam todos distraídos. Querido, existe uma geração distraída, que não está sendo capaz de ver que a volta de Cristo é iminente. Quando nós entramos nesse lugar de jejum, querido, de oração, a distração da nossa vida começa a se perder. Nós começamos a ser cativados, nossos olhos de fato ao Senhor novamente. Como igreja, nós vamos nos arrepender do lugar que nós deixamos de Jesus ser tudo para nós. Passamos tão baseados a nossa vida pensando em riquezas desse mundo, em prazeres desse mundo, e não se damos conta que existe uma eternidade a nos esperar. Jesus falou: o que adianta você ganhar, meu amigo, esse mundo e perder a sua própria alma? Querido, quando nós entramos nesse lugar de busca ao Senhor, o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. E eu sentia Jesus falando ao meu coração: Mateus, voltem a esse lugar de busca. Glória a Deus por isso, Pai. Cara, eu me lembro, velho, eu me lembro quando, antes, muito mesmo antes dessa igreja existir, eu apenas era um jovem apaixonado pelo Senhor. Amém. E eu buscava o Senhor Jesus tantos dias por inteiro. Eu me lembro épocas que eu orei por 10 a 12 horas num dia, cara. Sabe o que era mais incrível? Não precisava mais nada nesse mundo, porque eu já tinha tudo. Amém. Quando Ele se torna tudo na sua vida, você não precisa mais de nada. Verdade. Você não conseguirá viver uma vida abundante até que Ele se torne tudo na sua vida. Eu estava apenas preocupado em como ofertar minha vida ao Senhor, buscar ao Senhor. E eu era um jovem, apenas com o sonho de se encontrar o Senhor. E Jesus falava comigo sexta-feira, Ele falava: Mateus, você lembra daquele lugar de comunhão, daquela paixão que você tinha por mim? Cara, Jesus falou uma coisa comigo. Jesus falou: aonde está a empolgação por minha presença, Mateus? Hoje somos uma igreja de milhares, muitos recursos, muitos contatos, tantas coisas, mas Jesus falou: Mateus, você pode ser tão rico e tão pobre ao mesmo tempo, porque se nós não temos a presença de Deus na nossa vida, o que nós temos, irmãos? Jesus está chamando a igreja dele novamente a esse lugar de amor pelo Senhor, a um lugar onde Ele cativa os seus olhos e tudo que você precisa ver é Ele. O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele fala: todas as coisas me são como refúgio ou como perda, a fim de excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o qual sofreu a perda de todas as coisas. Amém. Esse é o lugar de busca, igreja, que através do jejum, da consagração ao Senhor, Deus, Ele quer nos levar novamente, porque o dia da volta do Filho do Homem volta, e nesse dia nós precisamos ser encontrados, preparados para nos encontrar com o noivo, com Jesus. Eu quero ler a última profecia de Joel, em Joel capítulo 2, verso 28. O próprio Joel está profetizando, isso é uma das principais profecias que nós temos no Velho Testamento, porque tem a ver com a respeito do Espírito Santo. Ele fala: e depois disso, algumas traduções dizem, depois dessas coisas, fala: derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, diz o Senhor,
Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, sangue, fogo e as nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você sabe o que Joel ele profetiza? Ele está falando: queríamos ir a esse lugar onde o Espírito Santo seria derramado. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Conecte comigo, é profundo agora. Depois desse lugar de jejum, desse lugar de busca, de quebrantamento, o Espírito Santo seria derramado. Querido, João Batista é o último dos profetas. A Bíblia fala que João Batista comia apenas mel e gafanhotos. Se isso aqui não é jejum, eu não sei o que é. Eu preferia ficar em jejum total do que mel e gafanhoto. Mas João, gente, ele vem como o último dos profetas. Ele vem pregando sobre arrependimento. Ele fala: endireitai os caminhos, aplainai os morros, preparai o caminho para o Senhor. Ele está falando: Jesus está vindo. Ele vem trazer o povo, gente, a um lugar de arrependimento, de consagração. Quando Jesus chega, João Batista olha para Jesus, ele aponta para Jesus e fala: este é maior do que eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E nesse momento é como João passa o bastão para Jesus, diz: agora é contigo, eu sou apenas amigo do noivo, o noivo é ele, eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés. João Batista fala. Você sabe o que Jesus faz depois de ser batizado por João Batista? Ele vai para o deserto, o que ele vai fazer? Ele vai jejuar. Ele vai jejuar. Jesus entra nesse lugar de jejum. Querido, e agora existe essa promessa de Deus: e depois disso derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Em Atos capítulo 2, nós acabamos de ler, o Espírito Santo cai, começam a falar em outras línguas, começam a ser batizados com o Espírito Santo, eram línguas como de fogo, diziam. O poder do Espírito Santo começa a tomar posse deles, o qual a igreja se torna tão forte, tão poderosa, milagres acontecendo, pessoas se convertendo em massa. Apenas no discurso de Pedro, mais de 5.000 entregam a sua vida para Jesus. Mas você sabe o que é mais incrível? Existe um depois disso, aqui em Joel capítulo 2, eu não tenho tempo para abrir para você agora, porque eu extrapolei meu tempo, mas o próprio Pedro agora começa a profetizar. Pedro, ele pega a profecia de Joel e ele fala: e acontecerá depois dessas coisas, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Querido, sabe o que acontece? Uma parte da profecia se cumpriu quando o Espírito Santo cai, mas Pedro, tomado pela mesma unção de Joel, ele continua a profecia, ele fala: acontecerá nos últimos dias, os últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Querido, o maior avivamento e derramar do Espírito Santo está para acontecer nessa terra. O maior movimento de salvação, o maior movimento de pessoas aceitando a Cristo, de milagres, de sinais, de prodígios, de ressurreição de mortos, de cegos vendo, está para acontecer. Amém. Mas é chamado um lugar de quebrantamento, de alinhamento com o Senhor. Cara, esses 21 dias são proféticos da nossa vida. Amém. Esses 21 dias, o Senhor vai levar a nós a nos quebrantarmos, a nos humilharmos no Senhor. E a palavra de Deus fala: e eu vos exaltarei, eu vos exaltarei. Existe uma chamada de Deus. Mas você sabe que você entra até onde você quer. Eu termino falando isso. Em Ezequiel capítulo 37, o profeta, ele viu um rio, um grande rio. Esse rio é o rio da presença de Deus. Apocalipse fala a respeito de um rio que alegra a cidade de Deus, que flui direto do trono do Senhor. Ele fala: eu vi um rio, e eu entrei, 500 côvados, 1 quilômetro, e as águas batiam nos tornozelos. Ele fala: eu entrei mais um côvado, mais 1 quilômetro, e as águas batiam nos joelhos. Eu continuei entrando, e de repente as águas entraram na minha cintura, nos meus lombos. Eu continuei entrando, e as águas
batiam no meu peito. Eu continuei entrando, e eu alcancei um lugar, ele fala, onde eu não podia tocar o chão com os meus pés, as águas encobriam. Querido, quando você começa a entrar no rio de Deus, chega um momento que não é mais você que tem o controle da tua vida, é o rio que dirige você. Amém. É quando ele torna de fato teu Senhor. Enquanto você está aqui nos seus artelhos ou nos seus joelhos, você ainda tem controle do que você faz, mas a hora que você entra onde não te dá pé, a correnteza te leva. Amém. Eu quero sugerir para você, Deus está chamando a gente a mergulhar no rio do Senhor esses próximos dias, igreja. Aí esse lugar onde Deus nos conduz, onde não é mais a nossa vontade, mas nós nos dobramos ao agir de Deus na nossa vida. Esses 21 dias, querido, vão ser preparação na nossa vida. O Espírito Santo vai falar muito sobre nós, mas que nós sejamos encontrados, irmãos, com a nossa vida preparada para o dia que nós estivermos face a face com Ele, perante o trono do Senhor. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém. Amém. Fique de pé e feche seus olhos por um instante.